Era uma noite quente em Belo Horizonte, no coração de Minas Gerais, quando o Vasco da Gama fez história no Independência. O clube carioca, vivendo momentos de tensão e incerteza no Campeonato Brasileiro, emplacou sua terceira vitória consecutiva, derrotando o América Mineiro por 1-0. O triunfo foi conquistado no apagar das luzes, com um gol espetacular de Jair após uma cobrança de falta na grande área. A importância dessa vitória não pode ser subestimada. Ela não apenas trouxe um sorriso aos rostos dos torcedores vascaínos, mas também lançou um raio de esperança em uma temporada repleta de desafios. Com os 3 pontos assegurados, o Vasco se viu finalmente emergindo da sombra da zona de rebaixamento, assumindo a 15ª posição na tabela de classificação. Os jogadores e a comissão técnica, comemorando efusivamente, sabiam que essa vitória tinha um significado muito mais profundo do que apenas 3 pontos. Enquanto os vascaínos celebravam nas arquibancadas e em suas casas, os mineiros do América sentiam o peso da derrota, afundando ainda mais na temida zona de rebaixamento, com apenas 17 pontos. A noite era toda do Vasco, que conquistou a redenção e trouxe um alívio incrível para sua torcida. A partida em si foi um verdadeiro espetáculo de emoções. O América Mineiro dominou o primeiro tempo, parecendo destinado a abrir o placar a qualquer momento. No entanto, esbarraram em um gigante chamado Léo Jardim, o goleiro do Vasco que brilhou ao fazer defesas espetaculares e manter seu time na partida. Mas o drama estava longe de acabar. Nos minutos finais da primeira etapa, a reviravolta começou a se desenhar. Igor Maidana, zagueiro do América Mineiro, foi expulso após uma entrada violenta, deixando sua equipe com um jogador a menos. Era a brecha que o Vasco precisava. Com a vantagem numérica, o Vasco voltou para o segundo tempo determinado a tomar as rédeas da partida. O América Mineiro resistiu bravamente, mas a pressão do time carioca era incessante. Os minutos se arrastavam e a falta de criatividade no ataque vascaíno tornava a situação ainda mais tensa. Então, quando tudo parecia perdido, quando o empate sem gols parecia o destino inevitável, o futebol mostrou mais uma vez sua capacidade de surpreender. Nos acréscimos, Jair, com um toque de mágica, mandou a bola para o fundo da rede, desencadeando uma explosão de alegria entre os jogadores e a torcida vascaína. O gol da vitória havia chegado quando mais se precisava dele. A próxima rodada já está no horizonte e o Vasco se prepara para enfrentar o Santos, em um confronto fundamental na luta contra o rebaixamento. A partida promete ser um verdadeiro teste de fogo, mas com a confiança renovada e o brilho da vitória contra o América Mineiro ainda nos olhos, os vascaínos estão prontos para qualquer desafio que o destino lhes reserve. A noite no Independência ficará marcada na memória de todos os vascaínos como o momento em que a luz no fim do túnel se acendeu. Foi uma vitória que não foi apenas sobre o adversário, mas sobre a adversidade, sobre o medo do rebaixamento e sobre todas as dúvidas que pairavam sobre o Vasco. Foi uma vitória iluminada que trouxe esperança e orgulho aos corações dos torcedores. O Vasco renasceu e seu caminho rumo à salvação está finalmente mais claro do que nunca. Enfrentamos mais uma final, e final não se joga, final se vence e nós vencemos. Bom dia, Vascaíno, eu sou Adailton Senna e você já sabe, pode me chamar de Dadá. Estamos começando mais um Bom Dia Cast, o seu companheiro de todas as manhãs. E hoje o meu bom dia especial vai ser para você que já está vislumbrando um horizonte muito mais calmo, muito mais tranquilo, depois da nossa vitória ontem contra o América por 1-0. O jogo foi difícil, mas valeu 3 pontos e valeu a subida para a 15ª posição.
E é o que vale. Vamos às notícias. Vamos começar o nosso Bom Dia Cast de hoje falando um pouquinho do que foi o jogo. O jogo, na verdade, o Vasco conseguiu deixar aí a zona de rebaixamento, o Z4, né, após 17 rodadas. O Vasco que tinha entrado na zona na 7ª rodada do campeonato, e aí 17 rodadas depois, finalmente conseguimos sair. Mas o jogo não foi nada fácil, pelo contrário, tivemos um primeiro tempo muito abaixo do que víamos jogando com o Ramon. Foi o pior primeiro tempo da era Ramon Dias. O América dominando totalmente as ações, com bola na trave, com 3 excelentes defesas do Léo Jardim. Por muito pouco a gente não toma um gol, o que complicaria demais a nossa situação. O América estava muito bem postado. O América jogava com uma linha de 5, dificultando as nossas ações pelo flanco. Então nem Rossi pelo lado e nem o Payet, que estava praticamente nulo. Foi a pior partida do Payet. Entrou, mas não disse ao que veio. Então, o time estava muito morno, jogadores como o Paulinho não estavam desempenhando, Verratti muito isolado no ataque, Praxedes completamente sumido, Zé Gabriel voltando a ter erros bobos, aliás, o time inteiro errando muitos passes, Pumita sendo a Avenida Pumita, enfim, o time estava completamente diferente das últimas 2 partidas. Normal, estava muito quente, foi recorde de calor na cidade de Belo Horizonte no dia de ontem, então estava muito quente para se jogar futebol e o Vasco sentiu demais o esquema do América, a dificuldade com o América, a maneira como foi montado o time do América para enfrentar o Vasco. Isso dificultou muito as nossas ações. No segundo tempo, mudanças foram feitas, então entrou Peck, entrou Jair, entrou Marlon, entrou Serginho, entrou Sebastião. Serginho e Sebastião nulos, Sebastião ainda tentou algumas cabeçadas, Marlon, que jogou, entrou no lugar do Pumita pela lateral, conseguiu dar suporte ao Peck, que inverteu com o Rossi, depois o Rossi saiu e entrou o Serginho, também não fazendo muita diferença, e o Vasco foi tentando, o segundo tempo foi um ataque contra a defesa, o Vasco o tempo inteiro tentando ali furar o bloqueio colocado pelo América, estacionaram 2 trens em frente à área, o Vasco não conseguia de maneira alguma penetrar, foi beneficiado pela expulsão do Maidana corretamente e conseguimos ser agraciados nos descontos, nos acréscimos, por um gol quase que sobrenatural do Jair, de quem a gente menos esperava. Verratti já tinha colocado uma bola na trave, o Vasco tinha mais uma vez o Peck fazendo as opções erradas, às vezes de passe, quando era para chutar, dava o passe, quando era para dar o passe, chutava. Então o time inteiro sentiu muito a dificuldade de jogar contra o América, mas com um homem a mais no segundo tempo, foi um ataque contra a defesa, mesmo assim o gol saiu no finalzinho, para a alegria do torcedor, nos tirando de vez dessa zona maldita. Foi uma das piores partidas do Vasco na era Ramon Dias, o primeiro tempo com certeza foi o pior, mas, cara, final não se ganha, final não se joga, final se vence. E nós vencemos isso que era importante, os 3 pontos, fazendo com que a gente desse um salto na tabela. E mais uma escrita foi quebrada. Dessa vez o Vasco quebrou a escrita de 47 anos sem vencer o América Mineiro em Minas Gerais pelo Campeonato Brasileiro. Foram 10 jogos nesse período, 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 57% de aproveitamento. O Vasco tinha jogado a última vez contra o América Mineiro em 2018, quando perdeu de 2-1, lá mesmo no Independência, mas ontem conseguiu quebrar essa escrita que já durava quase 50 anos. O Vasco teve o pior primeiro tempo e finalização. O Vasco, pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, conseguiu não finalizar nenhuma vez no primeiro tempo. A pontaria estava horrível, quer dizer, nem a pontaria. Na verdade, as criações de jogadas estavam terríveis, estavam nulas. O Vasco conseguiu passar 45 minutos sem incomodar o gol do adversário. Realmente foi um primeiro tempo para a gente esquecer. Loja Gigante da Colina Bangu. Aqui você encontra tudo sobre o Vasco, desde souvenir a camisas oficiais do Vasco. Entre em contato com o número 21 96702
2986 e terá um atendimento gigante como você merece. Providencial foi a expulsão do zagueiro Maidana do América Mineiro, foi expulso no final do primeiro tempo, houve uma revisão por parte do VAR, porque na cara ali do Bandeirinha, o Bandeirinha não viu a agressão que o Maidana fez no Verratti. Realmente, quando a gente revê o lance, foi uma cotovelada forte no rosto do Verratti, propositalmente, ele joga realmente o cotovelo em direção ao rosto do jogador, e aí o árbitro foi até o VAR, identificou que realmente foi desproporcional e expulsou o Maidana no finalzinho do primeiro tempo. Obviamente, isso fez com que o América mudasse a sua estratégia e o Vasco, com uma vantagem numérica, começou a pressionar e pressionar demais até conseguir o seu gol. E o professor ficou na bronca. Na entrevista, o Ramon disse que hoje houve muita pressão, mas o Vasco tem que jogar melhor. E, segundo as palavras do Ramon, vai jogar. Então ele reconheceu, e é fato, a gente via que no início do jogo os jogadores estavam muito ansiosos, você via nitidamente, claramente a ansiedade estampada nas ações e no rosto dos jogadores. Então, obviamente, o Ramon identificou isso, sabe que essa pressão para sair da zona do rebaixamento era muito grande, e mesmo assim ele já cravou que o Vasco vai voltar a jogar. É natural que agora a gente relaxe um pouco mais, obviamente que não relaxar ao ponto de não se preocupar, de não fazer bons jogos. Eu acredito que o time vai se comportar melhor, porque dificilmente vai repetir um primeiro tempo tão ruim quanto teve nesse jogo contra o América. Lembrando que é muito complicado, estava muito quente, muito calor jogando lá na Arena Independência, mas mesmo assim o Vasco fez um primeiro tempo muito ruim. Tenho certeza que o Ramon vai arrumar a casa e talvez para o Santos a gente volte a ter um Vasco um pouco melhor. Agora vamos ouvir o que disse o autor do gol da vitória, o Jair, parabenizando o grupo logo após o jogo. Vamos curtir. Importante, hein? Foi importante aí. Foi importante aí. Feliz. Deus é fiel. Só ele sabe o quanto a gente trabalha, o quanto a gente se dedica. Parabenizar o grupo todo. A gente não merece estar nessa situação. Pelo que a gente trabalha, pelo elenco que a gente tem. E é isso. Comemorar, mas a gente sabe que a gente pode ir muito mais. Bom, destaque do jogo de hoje, Léo Jardim foi um verdadeiro paredão. Segundo o SofaScore, os números do Léo Jardim no jogo foram o seguinte: 7 defesas, sendo uma defesa muito difícil, 0,93 gols evitados, 100% de bolas defendidas, um jogo sem sofrer gols, 15 de 20 passes certos, um duelo aéreo ganho e teve uma nota de 8,5. O Léo realmente merecia esse destaque. A gente via nos últimos 2 jogos vários jogadores do Vasco entrando na seleção da rodada, e o Léo, como estava sendo muito exigido, não tinha a oportunidade de mostrar o seu trabalho, o seu valor. Mas na partida de ontem ele foi um monstro, ele foi um leão. Há muita controvérsia com relação a parte da torcida gostaria que o Ivan tivesse no gol, outra parte gosta, assim como eu, do Léo, mas muita gente chamando o cara de Léo Mão de Alface e fazendo críticas demais ao jogador. Eu, na minha opinião, críticas descabidas, e ele mais uma vez ontem mostrou porque ele é o titular da camisa 1 do Vasco da Gama. Então foi uma excelente partida. Podemos acreditar essa vitória ao Léo, porque se ele não tivesse feito as defesas que fez no primeiro tempo, o Vasco poderia ter saído pelo menos com os 2 gols, e aí dificilmente a gente ia conseguir virar esse jogo, porque o América ia se comportar da maneira que se comportou o segundo tempo inteiro, totalmente lá atrás, dificultando demais as ações do Vasco. Então o Léo Jardim está de parabéns, os números foram excelentes. E nós subimos o elevador.
Vasco, com essa vitória, pulou para 15º lugar. O Vasco agora tem 7 vitórias, está a 2 pontos do São Paulo, que tem um jogo a menos para realizar contra o Curitiba, está a 3 pontos do Inter, Cruzeiro e Cuiabá. Então, o Vasco está muito perto da zona da Sul-Americana, que fica ali na 11ª e 12ª colocação. Então, o Vasco com 3 pontos. E detalhe, o Vasco vai ter confronto direto com todos esses times que estão acima dele. Do 10º para baixo ali, o Vasco ainda vai jogar com o Corinthians, ainda vai jogar com o Cuiabá, vai jogar com o Cruzeiro, com o Inter e com o São Paulo. Então, todos esses times que estão acima do Vasco aí na tabela tem confronto direto, então a chance do Vasco realmente, mantendo esse ritmo, conseguir beliscar uma Sul-Americana é muito grande. O percentual de rebaixamento, de risco de rebaixamento do Vasco, caiu depois desse jogo para 23%. Então o Vasco começa agora a diminuir cada vez mais o risco de rebaixamento e começa a ter a chance de emplacar uma competição internacional para o ano de 2024. Então vamos torcer, continuar torcendo, vibrando, passando energia positiva para o time, porque hoje foi uma prova de que, além de competência, a gente também está com sorte. E o nosso paredão falou também, logo após o jogo, ainda dentro do gramado, falou para a Vasco TV e agradeceu o carinho da torcida. Vamos ouvir o nosso paredão Léo Jardim. Casa, né? Oi? Jogou em casa o Vasco. Cara, só agradecer a torcida, realmente nos ajudaram muito, apoiaram o tempo todo, graças a Deus a gente conseguiu a vitória, muito importante. O campeonato não acabou ainda, continuar trabalhando, tem muita coisa pela frente. Foi juvenil, né? O Juninho, cara, que é um patrimônio lá do América, joga bastante tempo no América Mineiro, deu uma entrevista dando a entender que Vasco vem sendo beneficiado pela arbitragem. Juninho, pelo amor de Deus, você não sabe o que é ser roubado, querido. Ele falou, obviamente reclamando da expulsão do Maidana, mas uma expulsão extremamente justa. O cara deu um soco praticamente, né? Deu uma cotovelada no rosto do Verratti. Todo mundo sabe que isso é passivo de cartão vermelho. E aí, obviamente, o Juninho se atrapalhou na entrevista, começou a falar que o Vasco está sendo, que o Vasco não vai cair, insinuando que o Vasco estaria sendo beneficiado, o que é muito ruim, porque na verdade o Vasco é um dos clubes mais prejudicados. A gente que acompanha o dia a dia do Vasco aqui, a gente que assiste e vê as análises pós-jogo, vê o quanto o Vasco sofreu com a arbitragem até agora. Aí eu vi o juvenil do Juninho dizer que o Vasco não vai cair porque está sendo beneficiado. Cara, pegou muito, mas muito pesado, Juninho. Eu tenho certeza que você, depois de cabeça fresca, vai rever o jogo, vai ver o lance e você vai ver que o teu amigo Maidana pegou forte no rosto do Verratti e mereceu muito a expulsão. Então, cara, infelizmente você foi muito mal nessa entrevista. E outro que falou demais também foi o dirigente do América Mineiro, lá o Marcos Salum. Rapaz, ele começou a dizer que hoje vimos Operação Salva Vasco. A camisa pesa de novo no futebol brasileiro. Também uma série de insinuações, de agressões contra a arbitragem, contra a CBF, insinuando que o Vasco foi beneficiado. Quer dizer, mais uma avalanche de asneira, vomitou um monte de coisa que não tem absolutamente nada a ver, porque sabemos que se tem alguém que é beneficiado por arbitragem nesse campeonato, com certeza não é o Vasco. Entendo a dificuldade do América, entendo que realmente ele está virtualmente rebaixado, ele e o Curitiba, agora cada vez mais se afastando da 16ª posição, mas isso não dá o direito de falar os absurdos que ele foi lá para a imprensa falar. Então, seu Marcos Salum, menos um pouquinho, que o senhor não tem a menor noção do que é ser roubado, seu Marcos. Bom, outro destaque do jogo de hoje foi o Jair. Então, ele teve uma nota 7.4 no SofaScore, até porque ele entrou no segundo tempo, ele jogou apenas 30 minutos, fez um gol, deu um chute só a gol, que foi o gol da vitória, 2 passes decisivos, teve 31 passes certos, o que representa 97% das ações que ele tentou, ele acertou, uma bola longa certa, 2 bolas recuperadas, um desarme e uma nota de 7.4. Jair, mais uma vez, entrou bem, já tinha entrado bem no último jogo contra o Curitiba,
dessa vez entrou bem, foi muito feliz. Ele teve 2 tentativas ali de passe por cobertura para o Verratti, já estava nos irritando, porque aquele passe a gente via claramente que não era a melhor opção, mas quis o destino que ele fosse o autor do gol da vitória, meio que se redimindo daquele gol que ele perdeu contra o Bahia e dando os 3 pontos importantíssimos para o Vasco nessa arrancada. Então, Jair foi um dos destaques merecidamente, porque realmente fazer o gol da vitória nos acréscimos, que tira o time da zona do rebaixamento e melhor, faz o time ficar na 15ª posição, então ele merece realmente todas as honras no dia de hoje. E esses foram os números aí, as estatísticas de América 0, Vasco 1. Você vê que o Vasco teve uma posse de bola de 61%, 15 faltas cometidas pelo Vasco, 16 pelo América, então bem equilibrado o número de faltas. Impedimentos, o Vasco teve 2, o América 1. Aí a questão da finalização. Foram 17 finalizações do América, sendo 15 finalizações do Vasco. O Vasco ele recuperou demais essas finalizações no segundo tempo, porque no primeiro tempo ele não tinha dado nenhuma, contra 13 ou 14 do América. Então o primeiro tempo foi horroroso, mas ele se recuperou bem no segundo tempo, porque aí tinha a vantagem numérica, pressionou o América e meio que equilibrou, ficou 17-15. Mas quem assistiu o primeiro tempo viu um massacre no número de finalizações que foi o América, apesar dele ter ficado com posse de bola menor também no primeiro tempo. Enfim, o Vasco conseguiu aí se livrar disso. Escanteios 3 para o América, 8 para o Vasco, né? Basicamente aí a maioria no segundo tempo. Cartão amarelo, o Vasco levou 2 e o América também 2. E cartão vermelho, o América teve 2, porque no finalzinho do jogo, um jogador do América lá do banco de reserva levou o cartão, que foi o Felipe Azevedo, levou o cartão vermelho e foi expulso. Então, esses são os números aí dessa partida Vasco 1, América 0. Você sabe que você pode ouvir o Bom Dia Cast no Spotify? Não sabe? Então se liga nesse vídeo que eu vou te explicar como você consegue ouvir o Bom Dia Cast no Spotify. Bom, é muito simples. Você vai procurar pelo aplicativo Spotify no seu celular, clicou no aplicativo, você vai em buscar e vai digitar Podcast Cruz Maltino. Após você digitar Podcast Cruz Maltino, vai aparecer o nosso podcast. Você simplesmente vai escolher o episódio que você quer ouvir. Simples e fácil e muito prático. Os gols foram marcados por Sebastião, 2 gols. Figueiredo, olha ele aí! Bom, galera, esse foi mais um Bom Dia Cast de muita alegria. Graças a Deus estamos fora daquela zona maldita e para nunca mais voltar. Esse é o meu desejo, esse é o desejo de todo vascaíno e eu tenho certeza que daqui para frente só vai ser alegria. E para você ficar mais feliz ainda, que tal você se inscrever no nosso canal e participar do sorteio de 2 camisas suporte? Caso a gente chegue aos 25 mil inscritos, a Gigante da Colina Bangu vai estar oferecendo 2 camisas suporte para serem sorteadas para os membros do canal e para os inscritos. Então você pode se inscrever e pode se tornar membro para poder concorrer às 2 camisas. Você se tornando membro por apenas R$ 1,99, a partir de R$ 1,99 você já tem vantagens lá na Gigante da Colina de Bangu, além de outras promoções que eventualmente a gente vai estar fazendo aqui no canal. Então não deixe de se inscrever e não deixe de virar membro a partir de R$ 1,99. Muito obrigado pela audiência, que vocês tenham uma semana abençoada, graças a Deus agora aliviados. Amanhã nos vemos novamente às 9h07 aqui no Bom Dia Cast. Até lá!